Homem de Aço 2, Mulher Maravilha 3, The Flash 2, Canário Negro. Olha, esses são só alguns exemplos de filmes que não vão acontecer se DC no cinema sofrer um reboot total. E você sabe que tá pra acontecer isso, né? E tem outros na fila aí só esperando a vez deles serem cancelados também, ou seja, tem muita coisa pra acontecer. Nesse vídeo eu vou falar pra você alguns filmes que não devem acontecer se rolar reboot no DCU. E vai rolar, né? Mas vamos lá. Renestrante, Peter aqui. Como é que foi o Natal? Maneiro. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravo assim que acaba o Natal, né? Ou seja, eu tô gravando no dia 25, eu não sei quando vai. Depende dos editores, de quem tá colocando o vídeo no canal. Então, de qualquer jeito, desejo a todos vocês aí um Feliz Natal. Espero que vocês tenham tido realmente um Natal bacana, uma união bacana. Espero que vocês tenham um ano maravilhoso. De coração, falo de coração mesmo. Quero muita vitória de vocês. Quero muito que cada um de vocês consiga o sucesso que vocês tanto merecem. Obrigado de coração por tudo. Vamos lá, galera. Bom, a treta, né, com a situação atual do DCU continua. É treta. A gente ainda não sabe se vai rolar um reboot total ou se o James Gunn e o Peter Safran vão aproveitar alguma coisa dos atuais filmes. Ou seja, tá meio nebuloso, né? Apesar de eles estarem falando que realmente cancelaram tudo, não chegaram a bater o martelo oficialmente. Muita gente dava como certo o reboot total depois que os caras chutaram o Henry Cavill. Mas no dia seguinte, pô, o James Gunn ele praticamente negou ter dispensado a Gal Gadot como Mulher Maravilha. Enfim, o que eu tô falando pra vocês, tá confuso. Mas bora considerar aqui que vai rolar um reboot total. A partir desse momento a gente tá considerando que vai ter reboot. Vão apagar tudo, vão começar do zero. Isso é um reboot. Os caras vão jogar no lixo tudo que estava sendo planejado e fazer uma parada completamente nova. Na verdade, eles já estão fazendo isso independente de qualquer coisa. Mas enfim, espero que vocês saibam disso, né? Quais filmes da DC vão pro saco com esse reboot? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês alguns desses filmes. Mas primeiro, pô, dá aquela inscrição no canal Caprichar. Estamos começando agora um novo caminho, um novo percurso, né? A gente vai bater 14 milhões de se Deus quiser e se você também ajudar a gente. Então fica com a gente inscrito no canal, com o sininho, vocês sabem, olha, 2023 tem muita coisa nerdística pra acontecer. Esse canal vai ter muito conteúdo bacana, eu garanto pra vocês. A gente tá cada dia mais empenhado em trazer pra vocês mais material de primeira, mais coisa bem no time, sabe? Então, pô, a sua inscrição pra gente, você não tem noção como favorece a casa, como ajuda a gente pra caramba. Obrigado de coração pela tua inscrição, pelo sininho, vamos lá. Mulher Maravilha 3. Esse aqui acho que todo mundo já tá ligado. O terceiro filme da Mulher Maravilha já tinha sido anunciado depois de Mulher Maravilha 1984. Pouca coisa foi falada do filme, tirando que ele seria dirigido de novo pela Patty Jenkins e teria Gal Gadot de volta como Mulher Maravilha. Isso a gente já tava sabendo, digo, pro terceiro filme. A cena pós-crédito de Mulher Maravilha 1984 dava a entender também que a gente teria a Lynda Carter como Astéria. Lynda Carter, pra quem não lembra, é a Mulher Maravilha do Wonder Woman. Quem é que lembra? Das antigas pra caramba. Não, é bom, eu assisti, não vou negar, né? Eu assisti, mas assisti pouquinho, né? Eu tava muito garotinho assistindo aquilo. Não tava velho assistindo não, ok? Mas também falaram que o filme se passaria no presente, né? Finalmente, tava demorando pra acontecer isso. Mas parece que não vai mais rolar. Isso porque o roteiro escrito pela Patty Jenkins foi rejeitado pela Warner. E ela simplesmente se recusou a reescrever uma nova versão. Nossa, reescrever tem que ser uma nova. Mas pediram pra ela, deram a chance pra ela, pô, será que tem como a senhora fazer uma coisinha? Um pouquinho, para que pode mudar aqui, entendeu? Estão falando até por aí que ela mandou pros chefões lá da Warner um link da Wikipedia sobre o desenvolvimento de personagens. Então, a treta tá pesada. Então a notícia começou a circular falando que a Mulher Maravilha 3 foi cancelada. Mas claro que a gente não deve ficar sem filme da Mulher Maravilha. O que deve rolar é que sim, o roteiro deve ser reescrito para se adaptar dentro da nova proposta do DCU do James Gunn e do Peter Safran. Vai ser complicado ficar sempre falando isso, né? Ficou no ar, né? Se a Gal Gadot vai continuar com a Mulher Maravilha. Eles não foram lá pra falar, não, ela vai ser ela, sabe? Isso que eu tô querendo dizer. Por enquanto, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não soltaram notícia oficial de que ela foi dispensada do papel. Mas, pelo jeito que o bonde tá andando, eu acho que é só questão de tempo. Adão Negro 2. Tá certo, eles nem sequer anunciaram a sequência de Adão Negro ainda. Eu sei que você vai falar assim, lá vai o Peter, vai falar de Adão Negro. Mas vamos combinar que nem precisa anunciar a sequência de Adão Negro 2. Claramente, a intenção do The Rock era fazer do Adão Negro uma franquia totalmente comandada por ele. Mas, infelizmente, o filme não mandou bem na bilheteria, né? E nem sequer se pagou. Pra ser honesto, não se pagou, tá no prejuízo. E pra completar, o próprio The Rock oficializou nas redes sociais de que ele não volta como Adão Negro tão cedo. Eu acho que esse tão cedo é igual a nunca, ok? E mesmo porque, mesmo que ele quisesse voltar, Adão Negro, ou pelo menos a versão do The Rock pro Adão Negro, não tá nos planos iniciais do James Gunn e do Peter Safran pra essa nova fase do DCU. A hierarquia da DC realmente mudou, ele não falou que ia mudar, mas com certeza não foi da forma que o The Rock imaginava, né? Ele queria que mudasse de um jeito, infelizmente, porque eu gostei desse filme.
The Flash 2. Mas como assim, Pedro? O primeiro filme nem saiu ainda. Pedro, você tá louco? Acontece, galera, que recentemente foi confirmado que o roteiro de Flash 2 já tá finalizado. Eles estão só esperando ver se o primeiro filme vai ser sucesso e tal, se a Warner der sinal verde pra sequência acontecer, vai acontecer. Então eles estão só esperando a janelinha pra... E aí? Vai querer o 2 ou não vai, né? Ou seja, vai querer, né, se der sucesso. Mas se a gente fosse basear no que tá rolando na DC atualmente, eu acho que eles vão ter que esperar sentados. Se a ideia do Gunn e do Safran, ficou melhor falar assim, né, Gunn e Safran, for realmente um reboot total, o máximo que deve rolar é eles usarem o filme do Flash pra justamente justificar essa mudança na linha do tempo. Ó, tá aí o que vocês queriam, esse reboot, ó, ponto de ignição, vai ser isso aí. E isso se eles fizerem isso, porque eles podem simplesmente parar tudo e recomeçar sem nenhuma explicação, lógico. Os caras mandam lá, né, eles que mandam tudo. A parada é que o reboot total do DCU deve jogar esse possível Flash 2 no lixo. Ou então eles vão reescrever o roteiro para se encaixar na nova continuidade. Homem Borracha. Eu aposto que você nem sabia que esse filme existia. Deve estar falando, Homem Borracha? Qual é o poder dele? É apagar papel com lápis? Não, calma, vamos lá. Esse filme ele chegou a ser anunciado em 2018, ok? Ele entrou nessa extensa lista de filmes anunciados, mas que nunca foram pra frente. Falaram até que a ideia era fazer um filme, não do Homem Borracha, mas de uma mulher borracha. Isso é praticamente tudo que a gente sabe do filme até agora. É toda a informação que eu sei. Então, com o reboot do DCU, eles nem vão se incomodar em reviver essa ideia de novo. Ou não, né? Afinal, é do James Gunn que a gente tá falando. Ele gosta de pegar esses personagens que a galera não conhece tanto. E Homem Borracha não tem poder de apagar lápis, né? Ele é meio que o Senhor Fantástico sem inteligência, mas ele é inteligente pra caramba também. E se transforma em metamorfo. Maneiro pra caramba. O editor tá colocando na tela. Canário Negro. A Canário Negro chamou a atenção lá quando apareceu no filme das Aves de Rapina. E a Warner queria, sim, dar mais espaço pra personagem. Pô, a galera gostou dela naquele filme. A Canário Negro foi o primeiro filme do DCU que seria feito de forma exclusiva pro HBO Max. Seria esse start, né, de filmes de heróis, né, em stream. Então, a primeira coisa que eles pensaram foi na Canário Negro. Mas quando o David Zaslav ele assumiu o comando da Warner, que esse cara, esse é o chefão todo, ele meteu a bronca e falou que não teria nenhum filme só feito pra streaming. Filme pra streaming é que não, eu quero dinheiro. Vai primeiro pra cinema pra ganhar um dinheirinho e depois vai pra streaming, né? O filme do Besouro Azul também tinha sido planejado primeiro pro streaming. E aí mudaram os planos pra ele sair primeiro nas telonas. Tá certo, acho uma boa isso. Pô, imagina os donos de cinema, dono de sala de cinema. Se você é dono de sala de cinema, tem um tio, imagina, vai ficar super feliz, né? Nada foi oficialmente falado sobre a Canário Negro, mas como eles não anunciaram o cancelamento do filme, a gente pode interpretar que o filme ia sair nos cinemas também. Mas agora isso não é mais uma certeza. Com o reboot chegando aí, né, a caminho, provavelmente eles não vão querer reaproveitar essa versão da Canário Negro. Super Choque. Olha eu falando Super Choque. Vocês devem estar assim, não é possível. Não é possível, VP. Esse aqui tá na lista, mas eu acho que ainda pode rolar, ok? Mas vamos por parte, vamos explicar. O filme do Super Choque, ele foi falado pela primeira vez no DC Fandom 2020 pela galera da Milestone Media. Na época, eles só falaram que estavam conversando com a Warner sobre fazer esse filme. É um start, né? Jogando sementinha pra ver que a galera curtiu ou não, né? Mas é claro que a galera curtiu pra caramba a ideia, né? E logo apareceu os apoiadores lá que meteram a grana pra fazer o projeto acontecer. Quando a gente fala em Super Choque, todo mundo gosta desse personagem, não tem um que não goste. E quais foram os caras que apareceram lá? Um deles, olha isso, foi o próprio Michael B. Jordan, que virou produtor do filme. Pois é, o Killmonger, tá achando o quê? O cara de Wakanda, mas também quer ganhar dinheiro com a DC, né? Oficializaram que o filme iria rolar como um exclusivo do HBO Max. Mas como eu falei agora pra vocês, né, essa ideia de fazer filme só pro streaming foi pro saco quando o Zaslav, que é o chefão da DC toda, assumiu o comando da bagaça. Mesmo assim, ninguém falou nada sobre cancelar Super Choque. Agora, com essa história de reboot total, pode ser que o filme nem aconteça mais. Mas tem sim elementos a favor pro filme ainda acontecer. Por quê, Peter? Explica direito, Peter, para de enrolar. Porque o James Gunn, ele confirmou no Twitter que uma das bases para a construção desse novo DCU são as animações da Liga da Justiça Sem Limite e a Justiça Jovem. E o Super Choque aparece nas duas animações, pô. Inclusive a série animada do Super Choque, né, que foi o que consagrou o personagem, fez ele tipo, se tornar um fenômeno, faz parte do mesmo universo da Liga da Justiça Sem Limite. Então se tem um projeto em andamento que tem chance de se salvar, esse projeto é o Super Choque. Mas mesmo assim eu coloco ele nessa lista porque não dá pra ter certeza de nada agora. Supergirl. Esse aqui eu diria que é quase certo ser cancelado. Eu diria que é 98, 99% de certeza quase absoluta, entendeu? Entre 100%... Bom, você entendeu. O filme já foi anunciado há um tempo e foi pouco antes de confirmar a Sasha Calle como atriz que interpretaria Supergirl em The Flash.
Mas depois disso, nunca mais falaram nada sobre esse filme. E o cancelamento do filme da Batgirl também fez muita gente dar como certo o cancelamento do filme da Supergirl, né? Meu palpite é que vai continuar assim. O Gunn e o Safra vão rebootar a DC e fingir que o anúncio desse filme nunca aconteceu. Fazer isso. Constantine 2. Tá, a gente não sabe se esse filme foi cancelado, né? Pedro, você tá inventando. Calma, vou explicar. Provavelmente ele nem faria parte, né, do DCU. Mas nada foi falado de Constantine 2 desde que o James Gunn e o Peter Safran assumiram a barca aí. O James Gunn confirmou que ainda vão sair filmes fora do universo principal do DCU, mesmo depois desse reboot. Então a gente tem essa noção. O próprio Batman, do Robert Pattinson, vai continuar como universo à parte. Isso não vai ser afetado por reboot nenhum. Coringa também, né, que é outro universo. E deve continuar como se estivesse... Normalmente, vai continuar com mais filmes. Mas ninguém tá falando nada de Constantine 2 até agora. Por isso que eu coloquei nessa lista. E isso, logicamente, coloca uma grande interrogação na cabeça da gente. Pô, será que tá nos planos ainda? Por que ninguém falou nada? Será que o Keanu Reeves vai se juntar ao Henry Cavill e ver o filme dele ir pro saco? O que vocês acham? Comenta aqui se você quer ver Constantine 2. Homem de Aço 2. E vamos finalizar com esse cancelamento que dá dó no coração. Dá pena, não dá, galera? Depois de quase 10 anos pedindo pra Warner trazer o Henry Cavill de volta, os fãs tiveram esperança de que as coisas iam ficar melhores. Caramba... Não, caramba, nós somos nós, né? Caramba, o Henry Cavill tá chegando. Henry Cavill tinha voltado como Superman na cena pós-crédito do Adão Negro. Tava lá o Superman, antes ele tinha aparecido só corpo abaixo, né? Que nem os desenhos do Tom e Jerry. E aí depois lançou um vídeo nas redes sociais confirmando com todas as vezes que ele tava de volta no papel. Ele, o Henry Cavill, confirmando que tava de volta. A Warner logo em seguida finalmente anunciou Homem de Aço 2. Geral tava felizão, mas não duraria muito tempo. Aí logo quando começou a sair a notícia de que o reboot ia rolar, 2 meses depois do anúncio, eis que o próprio Henry Cavill postou confirmação de que ele não voltaria mais como Superman, com lágrimas nos olhos, sangue, não. Ele não tava chorando, né? Mas a gente percebia que as lágrimas invisíveis estavam ali, porque ele se dedicou muito a esse personagem, né? O Gunn e o Safran não querem aproveitar o Superman do Henry Cavill para a nova versão do DCU. O próprio James Gunn confirmou no Twitter que ele próprio está escrevendo um roteiro para o próximo filme do Superman, que vai se passar já no novo DCU, no universo compartilhado do DC, e vai ter um Superman mais jovem. Então, infelizmente, a gente se despediu do Superman do Cavill de forma oficial em 2022 com o Adão Negro. Desses que eu falei, todos esses filmes aqui, quais você mais gostaria que acontecesse realmente? Tipo, pô, pode acabar com todos esses, mas esse não. Comenta aqui embaixo. Tá curtindo os planos da DC? Você acha que James Gunn e Peter Safran estão com ideias boas? Você acha que tava na hora de aposentar essa galera e começar do zero de maneira correta? Comenta, bota a boca no trombone. De novo, Feliz Natal pra você que tá aí. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu quero muito, muito contar com você agora em 2023. Vai ser bom demais, porque eu sei que vai acontecer muita coisa nerdística. E vai acontecer muita coisa nesse canal que eu tenho certeza que vocês acham que é Pedro tá falando da boca pra fora, mas vocês vão ser pegos de surpresa com algo grande que vai acontecer aqui. Bom, já dei spoiler. Obrigado por esse vídeo, espero vocês no próximo. Até a próxima. Fui!